Bom, hoje eu vou apresentar para vocês a GECEL Cultivo 3D. Hoje a gente vive um mundo onde o número de doenças incuráveis aumenta, ao passo que o número de novos medicamentos diminui. Eu queria que vocês imaginassem um outro mundo onde a gente utilizasse as células do nosso próprio corpo, nossas próprias células, e conseguisse criar em laboratório verdadeiros avatares, né? Então, isso é possível através da engenharia de tecidos e órgãos 3D, que é a proposta de valor da GECEL. E esses avatares, na verdade, eles podem ser utilizados para o problema que eu falei anteriormente, para testes e descobertas de novos medicamentos, como também para geração de novos órgãos como substitutos para transplantes médicos. A nossa solução é uma fábrica desses tecidos e órgãos 3D, que é conhecido tecnicamente como organoides. O nosso processo ele é formado, né, gerado a partir de células humanas. É um processo automatizado, onde a gente consegue formar esses substitutos de tecidos e órgãos. Nosso modelo de negócios principal é o B2B, e para a indústria tanto farmacêutica, mas também para a indústria de próteses médicas, ok? A gente monetiza, né, através de dois modelos principais. Um modelo direto, que seria de entrega direta desses organoides, que são tecnologias proprietárias da GECEL, o pulmão e o fígado, e também através do desenvolvimento de tecnologia e sublicenciamento. Nesse sentido, a gente já tem o nosso primeiro cliente, que é a Celimed. Mas é claro que, como toda nova tecnologia, ela está associada a um custo. Então, a gente tem ainda alguns aprimoramentos a fazer em relação ao custo, para que a gente consiga chegar à produção de 6 bilhões de organoides por ano e um lucro de aproximadamente 3 bilhões de euros. A gente está utilizando essa técnica, então, de microfluídica, que é justamente uma maneira de produzir esses 6 bilhões de organoides por ano em larga escala. Então, convidar vocês para fazer parte dessa revolução 3D. Mas em que momento o teu produto entra? O que pode ser feito pela população? Então, o produto entra na fase pré-clínica, então é justamente a fase onde é testado, né, os primeiros candidatos a medicamentos, que é em cultura de células, hoje, né, em cultura de células 2D em modelos animais. Essa fase pré-clínica, e hoje ele tem sido já utilizado por umas grandes indústrias farmacêuticas, ele começa a ser utilizado na parte de desenvolvimento. Tem um entendimento legal? Não, então, eu vou explicar agora. Na parte de desenvolvimento, de descoberta, as empresas são livres, né? Então, elas podem pesquisar novas moléculas no ensaio que ela achar mais apropriado. O FDA acaba de aprovar um teste semelhante a esse, para substituir modelo animal. A Europa está se mobilizando muito nesse sentido, então já existe uma pressão nesse sentido, então acredito que a regulamentação vai se movimentar depressa, e uma vez que a Europa regulamente, acredito que a Anvisa passe a se posicionar também. Como é que você cria o seu tecido? Como é que é feito isso? Então, é feito de maneira, as células são semeadas de maneira automatizada e ela forma aquelas estruturas 3D, né, que são os esferoides dos organoides, formando aquela estrutura 3D, como eu mostrei, forma em 18 horas, e aí você já consegue, então, utilizar esses mini tecidos para desafio com vírus ou medicamentos. As duas tecnologias que a GECEL tem hoje é o pulmão e o fígado. Célula de onde? De pulmão. Pulmão e fígado. O pulmão, a gente depositou o pedido de patente agora no final de julho. A gente acabou desenvolvendo com o fomento da FINEP por conta da pandemia. E a gente conseguiu validar ele como modelo de infecção para SARS-CoV-2, que era junto com a FRJ, que era, né, o propósito do edital. E o fígado ele está em fase de validação para testes de toxicologia. Totalmente, vocês estão com o pulmão, que é o principal carro-chefe, assim. Hoje é o que está finalizado. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a perceber, se a gente começar a escalonar isso para produzir em larga escala, porque a ideia é que a indústria farmacêutica precise disso em larga escala e ela não quer desenvolver isso, ela quer receber isso pronto. A gente pode usar essa tecnologia de microfluídica, por quê? Porque a gente reduz o tempo de trabalho e reduzimos também o volume de reagente. Porque hoje o que é mais caro para esse tipo de cultivo 3D é o reagente, né? São os estímulos que você
tem que oferecer para a célula, para que a célula forme aquele tecido. Por que não é um movimento muito mais acelerado? Se tem uma causa tão boa, se chega no mesmo lugar em termos de resultado? Eu não sei se chega, né? Eu não conheço. Surpreendentemente até está sendo acelerado, até por conta dos custos, porque apesar de você ter um custo inicial de desenvolvimento alto, uma vez que isso entra em operação, é muito mais barato que o modelo animal. Por exemplo, a gente tem farmacêutica aqui de São Paulo que está procurando a GECEL para desenvolver alguns protocolos, justamente porque eles querem eliminar o modelo animal por conta dos custos, né? É mais caro? É mais caro o modelo animal, é mais caro. A origem da criação da conversão, é algo comum já, a conversão da célula e a criação do tecido? Comum, você diz na ciência? Isso. Sim, tem alguns artigos. Isso é um commodity? Sim, tem vários artigos publicados. A gente conseguiu aplicar um pedido de patente porque a gente tem ali um segredo, digamos assim, Mas né? se eu quiser construir isso, tem uma receita disponível que eu posso comprar a máquina, eu e ele, e converter da célula e fazer igual a você? Igual não. Mas eu consigo fazer. Sim, você vai levar alguns anos de teste. Sim. Se eu estiver agora aqui na URGS ou na Unicamp, tem gente lá que eu consigo fazer isso também. Não sei se tem exatamente na URGS, mas... Ou na Unicamp, ou na USP. Ou Sim. Tem alguns profissionais que atuam na área de célula-tronco. Tem alguns na USP, na UFRJ, acho que tem eu. Mas os laboratórios das universidades existem profissionais. Então, o meu ponto aqui é sobre barreira de entrada. O que você tem de diferente? Então, a gente tem a tecnologia, como eu falei, a indústria farmacêutica passou a acreditar porque ela percebeu que ela ia economizar e porque tem muita evidência científica hoje. Então isso tem, se você quiser hoje vou começar a estudar para produzir organoide. Você consegue, né? Se até ler os meus próprios artigos científicos também. É claro que você vai ter um tempo ali de desenvolvimento. A gente consegue um desenvolvimento muito rápido. Por exemplo, esse de pulmão a gente desenvolveu em menos de 1 ano. Então, dado a minha experiência e competência na área. Então, e os nossos segredos, o que a gente consegue patentear hoje, não são as células, né? A gente não pode patentear as células, mas a gente patenteia, são as modificações que a gente faz no meio de cultivo, como eu falei, a gente não usa proteína animal, e a questão da proporção de células, então não é só um tipo celular que eu utilizo mais de um tipo celular. Eu queria te agradecer, dar os parabéns, assim, gostei muito de você e da empresa. A gente deve ser o 3º maior centro de pesquisa clínica privada, e depois a gente vai fazer um laboratório de bancada para a gente também, com todos os desafios do laboratório de bancada na instituição privada. Então eu vejo que a gente pode ter sinergias interessantes aqui. Tá bom, obrigada.